Olá pessoal, Shalom! Sou a pastora Cristiane Correia, dona do canal Mergulhando nas Escrituras Sagradas. No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar de uma maneira muito profunda, porém simples, tá? Numa linguagem simples, falar um pouco a respeito da necessidade da vigilância e da oração. E por que Jesus, lá no monte, ele orienta a Pedro, Tiago e João a orarem e vigiarem. Então é sobre a oração e a vigilância que vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, quero convidar você que já é inscrito no canal, que conhece, sabe, da nossa missão aqui de estarmos discipulando vidas para Jesus. Eu já te convido a deixar o seu like, pois assim você estará nos ajudando a levar este conteúdo a mais pessoas. E você que ainda não é inscrito no canal, que chegou aqui por uma indicação de alguém, ou até mesmo pelo próprio YouTube, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal e fazer parte da nossa comunidade Mergulhando nas Escrituras Sagradas. O nosso canal é um canal exclusivo de estudos bíblicos, reflexões e também, entre alguns vídeos e outros, eu falo um pouco a respeito de temas atuais, de reflexões a respeito de situações, mas sempre me valendo das Escrituras Sagradas, pois o propósito, sim, é ensinar você a viver a palavra de Deus. Então, se você desejar se inscrever, vir fazer parte, fique à vontade. Todos são bem-vindos, independente de denominação. Pois o propósito aqui é levar Jesus aos corações que precisam de Deus. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar nas Escrituras Sagradas. O nosso vídeo de hoje, o nosso texto, a nossa meditação desse dia, encontra-se em Mateus capítulo 26, o versículo 41, que diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque Jesus, ele orienta os discípulos a vigiar e orar. Quando nós vamos refletir ali em João capítulo 10, versículos 27, 28 e 29, você vai ver o próprio Jesus deixando claro o seguinte: eu conheço as minhas ovelhas. Olha aqui, deixa eu vir, é melhor ler o texto, fica para melhor compreensão. João capítulo 10, preste atenção aqui. João capítulo 10, versículos 27, 28 e 29, está escrito: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da mão do meu Pai. Jesus está deixando claro, primeiro, que as suas ovelhas conhecem a sua voz. As suas ovelhas conhecem a sua voz. Segundo, ele acrescenta dizendo: eu as conheço e elas me seguem. Então já fica claro que Jesus conhece as suas ovelhas, conhecem o Senhor, e mais, as ovelhas de Jesus o seguem. As ovelhas de Jesus o seguem. E ele diz mais: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. É Jesus quem está dizendo. Resumindo, nesses 3 versos, Jesus está dizendo o seguinte: aqueles que estão na minha mão não vão perecer, não vão se perder, não vão cair da minha mão. E você pode perguntar o que é que tem a ver esse texto, essa referência aí com a leitura principal do vídeo. É para que você entenda que aqui Jesus não está falando a respeito de cair da mão. Quando Jesus diz para os discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O que o texto, quando nós lemos rapidamente, não conseguimos identificar. Mas quando você lê com reflexão, refletindo, com calma, no versículo você vê o que Jesus está querendo dizer. Primeiro,
Ele diz assim, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis. Ou seja, algo que eu possa evitar. Tem situações que nós passamos, por quê? Porque não vigiamos e oramos. Jesus nos ensina a vigiar e orar para que não venhamos entrar, ou seja, entrar em uma situação que Deus não quer que eu entre. Jesus está deixando claro, vocês podem evitar situações, vocês podem evitar entrar em caminhos, se relacionar com pessoas, aceitar alianças, vocês podem evitar isso. Tem muita gente que tem passado por situações e culpam a Deus, mas a culpa não é de Deus. Pessoas que passaram e vivem situações, por quê? Porque elas não vigiaram e nem oraram. Quando Jesus diz aqui vigiar e orar, e para que não entreis em tentação, Jesus está falando isso. Para que eles não entrassem em situações. No momento que era para eles estarem orando e vigiando, eles estavam dormindo. Ah, mas o corpo estava cansado. Ah, mas estava fraco. Mas o Senhor estava falando nesse contexto. Aqui não tem nada a ver com se desviar. Aqui não tem nada a ver com cair da mão de Deus. Aqui está falando de situações que eu posso evitar na minha vida. E que muitas vezes eu entro em situações, em problemas. Por quê? Porque eu não vigiei nem orei. Preste atenção que dos 11, Jesus pega Pedro, Tiago e João e vai mais além para orar. E quando Jesus está orando com eles, Jesus, ele percebe, ou seja, uma angústia vem tomando conta do seu coração, vem tomando conta do seu espírito. E o que é que Jesus faz? Jesus simplesmente vai um pouco além orar e deixa mais atrás agora Pedro, Tiago e João. E quando Jesus volta, encontra-os dormindo quando era para eles estarem orando. Então Jesus diz, o espírito está pronto, ou seja, mas a carne é fraca. Por isso ele orienta a oração e a vigilância. É necessário que nós estejamos em constante oração, em constante vigilância. Olha o que diz o Salmo 127, Salmos 127. Isso aqui é interessante, desculpa o barulho aí, tá, gente? Aqui é assim, quando começa a falar a palavra de Deus, essa agonia também. Olha aqui, Salmos 127. Salmos 127. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha aqui. Salmo 127, o verso 1 diz: exceto que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda. Você percebe aqui que existe a necessidade, que nós necessitamos de Deus, necessitamos da proteção do Senhor. Porque se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, o guarda. Então nós temos essa dependência de Deus, mas o Senhor Jesus, ele deixa claro que nós necessitamos vigiar e orar. Observe bem que quando era para os discípulos estarem em oração e vigilância, porque é isso, orar, você ao mesmo tempo que você ora, você precisa estar vigiando. Então vejam bem, enquanto Jesus foi mais além orar, os 3 que ficaram aqui, Pedro, Tiago e João, ficaram na incumbência, dada por Jesus, para eles orarem e estarem vigiando também, porque enquanto eles estavam lá orando, eles estavam vigilantes enquanto o mestre tinha ido orar. Quando o mestre volta, encontra os 3 dormindo. Então o Senhor diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração e a vigilância, ela é necessária diariamente, todos os dias. Nós precisamos estar orando sempre, vigiando sempre, para que nós não venhamos entrar em tentação. Lembra do que Pedro fala lá na ceia? Quando o Senhor Jesus, ele falando, a respeito, e Pedro vai e diz que vai com o Senhor até o fim, aquela coisa toda, e o Senhor disse o que para Pedro? Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu vais me negar.
Pedro disse que ia até a morte, mas Jesus disse, você vai me negar antes que o galo cante. 3 vezes você vai me negar. E dito e feito. Então nós precisamos entender a necessidade da oração e da vigilância. Sempre. Então entendamos isso. A oração e a vigilância, ela é necessária. Mesmo que o diabo não possa nos tirar da mão de Deus, João capítulo 10, versículos 27, 28 e 29, que lemos aqui, por mais que o diabo, nem nada, nem ninguém possa nos tirar da mão de Deus, tem um problema aqui. Que problema? São as situações da vida. Por mais que o inimigo não possa me tirar da mão de Deus, ele vai tentar de tudo para me causar sofrimento, para me causar dores, para me causar angústias. Então tem situações que eu preciso, que eu posso evitar. Mas para que eu não entre em tentação, eu preciso estar orando e vigiando. E é isso que está faltando na vida de muitos cristãos. Por que estamos vendo tanta gente, ou até mesmo você e eu, passando por situações que, seja de pecado, seja de você entrar em um problema, de você passar por momentos difíceis e você olhar e dizer, como eu cheguei aqui? Como foi que eu entrei aqui? A oração e a vigilância, ela é essencial. O Senhor diz, o Espírito está pronto. O Espírito aqui não é o Espírito Santo, é o Espírito do homem. E o Espírito, no caso aqui, né, do corpo, alma e espírito, o Espírito está relacionado à razão. Então o Espírito, ele está pronto, mas a carne é fraca, a carne está relacionada às emoções. Então eu tenho que ter cuidado, eu não posso deixar que as minhas emoções me dominem. Porque se eu deixo as minhas emoções que são fracas, está relacionada à carne, quando eu deixo as minhas emoções me dominar, então eu vou entrar em tentação. Por isso eu preciso orar e vigiar, para que as minhas emoções, elas não dominem, não predominem, mas sim que o Espírito, ele lidere, ele governe. Então precisamos estar orando e vigiando, para que não venhamos entrar em tentação. Amém? Que Deus continue abençoando a todos. Peço desculpa aí pelo barulho externo. Que Deus em tudo continue os fortalecendo em nome de Jesus. E não esqueçam, a oração e a vigilância, ela precisa ser constante na nossa vida. Claro que existem momentos que Deus vai nos provar. Então a gente precisa observar isso aqui. Existem momentos que Deus vai nos provar. E a provação é uma coisa. Mas quando eu entro em uma situação porque eu não vigiei, porque eu não orei, porque Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis. Observe que é algo que vai partir do homem. É algo que vai partir de você. Se você não vigiar e não orar, você vai cair em tentações. Independente de qual seja ela. Porque quando a gente fala de tentação, muita gente só relaciona a sexual. Existe a tentação em si, está no geral, tá? Eu posso dizer que é geral. Seja desde de cair com relação ao sexual, seja com relação a uma oferta que você recebe, uma aliança que você faça, que esteja fora da vontade de Deus e que por você não orar e nem vigiar, você acaba entrando. E aí fica complicado, né? A gente sabe que Deus vem, nos ajuda, nos tira de lá, nos liberta daquela aflição, nos liberta daquela corrente, nos liberta daquele relacionamento, nos liberta daquela aliança, mas até Deus vir e libertar, a gente sofre. Então, oremos e vigiemos para que não venhamos entrar em tentação, amém? Que Deus abençoe a todos, um beijo no coração de vocês e se lembrem, orando e vigiando sempre para a glória de Deus. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.